Estamos de volta com a série Patchwork para Todos e hoje teremos o segundo episódio com a montagem do segundo bloco. Para você que está chegando agora, eu estou falando da nova série da Papel com Pano Patchwork para Todos. Esta é uma série inteiramente dedicada a você que está começando agora a se aventurar pelo mundo encantador do patchwork, mas também é dedicada a você que já tem conhecimento, porque afinal de contas sempre há o que aprender, não é mesmo? Então fique atento e se inscreva agora no meu canal. Assim você não vai perder nenhum vídeo da série Patchwork para Todos. Eu sou Roberta Luz, da Papel com Pano, e sempre digo que é um imenso prazer estar aqui com vocês. No primeiro episódio falamos um pouco de como o patchwork entrou na minha vida e o efeito decisivo e positivo que ele causou. Falamos dos materiais básicos e essenciais que são necessários para que você aprenda o patchwork de forma correta e os benefícios que ele traz, tornando o seu trabalho bem mais fácil e bem mais rápido. Falamos do pré-corte da Papel com Pano, o quanto ele é essencial e importante no processo final. Trabalhar com o pré-corte te mostra o quanto o corte perfeito é primordial para que a gente obtenha sucesso no final do trabalho. Além do mais, ele pode servir como modelo para que você mesma possa cortar quantos mais você quiser. E por isso, no site da Papel com Pano, você encontra vários modelos de kits pré-cortados, inclusive dessa manta que está aqui atrás, que é o objetivo final da nossa série. Também no episódio 1 da série, nós construímos o nosso primeiro bloco, que é este que está aqui. Durante o vídeo, nós construímos o mesmo bloco com outros tecidos. Usamos essas tonalidades aqui, justamente para que a gente possa começar a ir se familiarizando com as combinações. E hoje, no segundo episódio, nós montaremos o nosso segundo bloco da série. O segundo bloco é exatamente este que está aqui. E o nome dele é Maple Leaf, ou folha de borda. No vídeo anterior, nós aprendemos o quanto é importante a gente aprender a dividir o todo em partes. Uma coisa é a gente olhar para a manta de uma forma geral. E outra coisa é saber olhar para ela e dividi-la em partes. E é isso que nós vamos fazer agora. Mais uma vez, vamos esquecer todo o resto e nós vamos nos focar apenas no bloco 2, que é o foco de hoje. O bloco de hoje é um nine patch. Por que que ele é um nine patch? Porque é um bloco dividido em 9 partes, como a gente disse no vídeo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, 3 na horizontal e 3 na vertical. 3 vezes 3, 9. Por isso que ele é um nine patch. Nós designamos também lá no início a medida de 30 por 30 centímetros como sendo a medida final para todos os blocos da manta. Então, hoje, no nosso caso específico do Maple Leaf, o que acontece? Como ele é dividido em 3 partes, cada parte terá 10 centímetros. Então, daqui até aqui, 10 centímetros. Daqui até aqui, também 10 centímetros. E o mesmo vai acontecer com a última parte, 10 centímetros. Então, cada quadradinho do Maple Leaf terá final 10 centímetros. Final quer dizer depois de costurado, porque antes da gente costurar, eles precisam estar com o acréscimo da margem de costura. A minha margem de costura é de 1 centímetro. Por quê? Porque eu uso um pé de máquina que mede meio centímetro. Então, meio para um lado, meio para o outro, dá 1 centímetro. Agora, você
precisa medir o seu pé de máquina para saber a margem de costura que você vai ter que acrescentar no seu quadradinho final. Se você usar um pé de máquina de 0,75, você precisa acrescentar 1,5 de margem. Ou existe a possibilidade também de você, ao invés de acrescentar a margem, o que você faz? Você acrescenta essa margenzinha acrílica aqui, que é meio centímetro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu tecido, vai riscar. Isso eu estou falando de quadrados inteiros, tá, gente? Eu não estou falando de quadrados formados por 2 triângulos. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a régua, faz de conta que isso aqui é um tecido, e a gente vai lá e vai riscar 10 por 10. Isso aqui eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem o que é uma margem de costura e o quanto ela é essencial para a finalização do trabalho. Então, eu risquei lá no meu tecido um quadrado de 10 por 10. Só que depois de costurado, ele vai diminuir. Por isso que eu preciso de margem de costura. Eu já acrescento 1 centímetro logo de uma vez. Por quê? Porque eu sei que o meu pezinho é meio para um lado, meio para o outro. Então, eu já vou, ao invés de 10 por 10, eu corto 11 por 11. Mas se você tem dúvida quanto ao seu pé de máquina, quanto à margem de costura, ou se você adquiriu um kit nosso e fica com dúvida de qual a margem de costura que a gente colocou, então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu quadradinho, vai pegar a sua margem de costura, a margem acrílica. Se você não tiver, gente, não tem problema. Você vai pegar a sua régua e vai riscar meio centímetro. Vou mostrar para vocês. Agora, lá no nosso site, a gente tem essa margenzinha e eu acho que é um bom material para a gente acrescentar nos nossos materiais diários e necessários, tá certo? Então, ó, nós vamos encostar a margem de costura bem no risco que a gente acabou de fazer e vamos riscar. Nós vamos fazer isso nos 4 lados do quadrado, antes da gente cortar. Então, risquei 1, 2, 3 e o último eu vou fazer com a régua, só para vocês entenderem. Eu vou pegar, vou posicionar a minha régua no meio centímetro. Então, quer dizer, claro, dá muito mais trabalho. A margem acrílica facilita, agiliza e não tem erro. Então, aqui está o meio centímetro. Então, eu vou riscar. Tá certo? Só então que eu vou cortar. E eu vou cortar nesse risco de fora. Aí sim a gente vai ter a certeza de que o nosso quadrado ficou com 10 centímetros mais a margem de costura. Agora que nós já entendemos mais sobre a margem de costura, nós vamos passar para os cortes. Então, nada melhor do que um projeto para a gente entender sobre os cortes. Para este bloco especialmente, nós vamos precisar de, primeiro nós vamos falar dos quadrados inteiros, aqueles que não são formados por 2 triângulos. Vamos precisar de um quadrado do branco, de 10 por 10 mais a margem, que já está aqui. Vamos precisar de um quadrado do azul, e 2 do rosa nas mesmas medidas, 10 por 10 mais margem. Então, agora os quadrados inteiros já estão cortadinhos, nós vamos reservar e vamos falar dos quadrados formados por 2 triângulos. Bom, a gente já sabe que a medida final do quadrado é 10 centímetros. E que a essa medida final a gente precisa acrescentar a margem. Eu bato nessa tecla o tempo todo porque isso é muito importante, senão dá tudo errado, tá?
Só que, para a gente formar os quadrados com 2 triângulos, além da margem, a gente ainda precisa acrescentar mais um valor. Esse valor corresponde a essa diagonal aqui. E essa diagonal aqui, ela também vai comer costura, então ele vai diminuir. Qual o valor que a gente acrescenta para um quadrado formado por 2 triângulos? 1 centímetro. Coincidentemente, é a mesma medida que a margem de costura, mas isso é coincidência. Por quê? Se você mudar a sua margem de costura para 1,5, igual eu disse anteriormente, a margem que você precisa acrescentar para a diagonal continua sendo 1 centímetro. Ela não muda, ela é sempre 1 centímetro, tá? Então, aqui nós temos 2 quadrados formados por 2 triângulos, do rosa e do branco. E temos também 2 quadrados, só que do azul com o branco. Para a gente formar esses 2 quadrados do rosa com o branco, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um quadrado rosa. Por quê? Porque ele vai se partir e vai vir metade para cá e metade para cá. E vamos precisar de um quadrado do branco, porque vai acontecer a mesma coisa. Vai vir metade para cá e metade para cá. E qual o tamanho do quadrado? O tamanho do quadrado rosa vai ser 10 centímetros, que é o tamanho final, mais 1 centímetro, que é a margem de costura, mais 1 centímetro, que é a diagonal. Então, o valor total será de 12 centímetros. O mesmo vai acontecer com as cores azul e branco, porque só muda a cor. Então, vamos precisar de um quadrado rosa de 12 centímetros, tá aqui. Um quadrado azul de 12 centímetros, também tá aqui. E do branco nós vamos precisar de 2, porque o branco vem para cá e vem para cá, para fazer par com rosa. E vem para cá e vem para cá, para fazer par com o azul. 1 e 2. E nós vamos precisar de um terceiro quadrado, na mesma medida 12 por 12, que vai ficar aqui, nesse quadradinho aqui, que na montagem vocês vão entender. Então, vamos deixar ele aqui. E para fazer esse cabinho, nós vamos precisar de uma faixa fininha assim. Essa faixa tem 1,5 por 15 centímetros mais a margem. Então, no meu caso, ela tem 2,5 por 16 centímetros. Com todos os cortes prontos, agora vamos partir para a montagem do bloco. Nós vamos iniciar a montagem formando os triângulos perfeitos. Como a gente já viu, nós vamos precisar de 2 pares. Um par do branco com o rosa e um par do branco com o azul. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, em um dos dois, em um tecido dos dois, nós vamos riscar a diagonal, margem de um lado e margem do outro, dessa forma aqui. Vou usar novamente a minha margem acrílica. Quem não tiver, use a régua. Risquei a diagonal. Vou encostar a margem na diagonal riscada, bem certinho. Procurar usar o lápis com a ponta bem fina ou a caneta fantasma. Margem de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o que eu fiz? Risquei a diagonal, fiz margem de 1 centímetro, desculpa, de meio centímetro para um lado e meio centímetro para o outro. Agora eu vou colocar direito com o seu parzinho, direito com direito, direito com direito. Vou alfinetar, muito importante alfinete nesse momento, para que eles não saiam do lugar.
Sempre do centro para fora, como eu sempre digo também. E aí, agora nós vamos para a máquina. E o que que nós vamos fazer na máquina? O que que nós vamos costurar? Nós vamos costurar os dois lados da diagonal. Então, bora para a máquina. Aqui nós estamos costurando nos dois riscos que nós fizemos dos dois lados da diagonal. Nesse momento, não importa muito o pé de máquina que você está usando. Por quê? Porque está riscado. E nós vamos costurar exatamente em cima do risco. Terminamos o primeiro par e vamos repetir o mesmo processo com o segundo par. Costurar nos dois lados da diagonal. Aconselho a arrematar no início e no final de cada costura. Então, com os dois riscos costurados, o que nós vamos fazer agora? Cortar na diagonal. Simplesmente posicionar a régua de pet própria para ser usada com a base e o cortador. Um não pode ser usado sem o outro. Então, vamos posicionar e cortar. Se você usar esse cortador com uma outra régua que não seja a régua própria de patchwork, o que que vai acontecer? Você vai deixar o seu cortador cego e a sua régua trincada. E se você usar os dois em cima de uma mesa, sem a base própria, além de você cegar o cortador, você vai estragar a sua mesa. Então, o trio pet foi feito para usar junto. Então, voltando ao nosso trabalho, cortar as duas diagonais. Acabei de usar o cortador, fecho o cortador. Por dois motivos: evitar acidente e não cegar a lâmina. Bom, então agora nós cortamos a diagonal, nós vamos pro ferro. Vamos passar, abrindo e jogando a costura para o lado mais escuro do tecido. Então, como eu disse, a costura vai ficar para o lado rosa. Para passar, a gente toma bastante cuidado, deixando bem abertinho os dois lados. Só para mostrar a costura, ela está virada para o lado rosa. Por que isso? Porque se a gente virar para o lado branco, pode dar sombra no tecido. Só por isso. Ah, mas eu estou usando dois tecidos que são claros. Paciência se der sombra, aí não tem jeito. Ah, os dois tecidos são escuros, qualquer um dos dois lados. E agora, com os triângulos perfeitos prontos e passados, nós vamos então para a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa será a construção deste quadradinho aqui que tem o cabinho da folha. Agora nós vamos então montar o quadrado onde fica o cabinho da folha. Então nós vamos pegar aquele quadrado branco de 12 por 12 centímetros que ainda não foi usado para os triângulos perfeitos e vamos cortar na diagonal. Posiciono a régua bem na diagonal e simplesmente corto. Agora eu vou pegar aquela faixa de 2,5 por 16, já com a margem de costura, e vou colocar no meio. E vou para a máquina, vou costurar um triângulo de um lado da faixa e o outro triângulo do outro lado da faixa. Bora para a máquina. Aqui vou colocar direito com direito e costurar. Aqui sim nós vamos respeitar a margem de costura de um pé de máquina. Você vai usar o seu pé de máquina. Eu não alfinetei, mas quem preferir se sentir mais seguro, pode alfinetar. Um lado costurado. Agora vou colocar o outro triângulo
Também direito com essa faixa. Ela é fininha, então pode dificultar um pouquinho, mas no final dá certo. Vamos lá, direito com direito, um pé de máquina. Após essa costura feita, esse é o resultado que nós temos. Claro que o resultado vai ser um quadrado um pouco maior do que o que a gente precisa, que é 11 por 11. 10 mais margem. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa refilar esse quadrado para que ele fique do mesmo tamanho dos outros. O que é refilar? Refilar é tirar o excesso para chegar na medida que a gente quer. Só que aqui a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse acerto, para refilar. Por quê? Porque nós temos uma tira na diagonal. E se a gente simplesmente for colocando a régua e cortar 11 por 11, corre o risco dela não ficar centralizada. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos pegar esse quadrado, vamos dobrar ao meio, forçando bem a dobra, que vai ser exatamente no meio da faixinha azul. E aí, para a gente deixar essa marca ainda mais forte, nós vamos usar uma caneta fantasma. Agora tem que ser caneta fantasma, porque a gente vai riscar do lado direito do tecido. Aqui eu escolhi uma azul mais escura. Por isso que é bom ter várias cores, porque cada tecido exige uma cor, senão a gente não enxerga o risco. E aí eu vou riscar nessa marcação do meio que a gente fez. Tá aqui. Para que serve esse risco? Porque agora eu vou pegar a minha régua de patchwork, que ela tem graus desenhados, vou procurar o ângulo de 45 graus. Aqui está, pôr a mão de baixo que dá para ver melhor. Aqui está o ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 nós vamos posicionar em cima desse risco que nós acabamos de fazer. Agora, com o cortador, eu vou refilar esse lado e esse lado. Então, eu já estou com dois lados bem certinhos. Agora, eu vou dar um giro no meu quadrado, posicionar novamente o ângulo de 45 graus no risco feito. E agora não é só o ângulo que a gente precisa certificar. Além do ângulo de 45, aqui eu já estou com a medida de 11, que é o que a gente precisa, e aqui embaixo também já estou com a medida de 11 centímetros. Então, daqui até aqui, 11 centímetros. Daqui até aqui, 11 centímetros. Ângulo de 45 na diagonal riscada. Seguro firme, corto aqui e corto em cima. Com isso, eu já tenho o quadrado exatamente na medida dos demais, 11 por 11. Agora, a próxima etapa será montar o nosso bloco. Para a gente montar nosso bloco, eu vou deixar o projeto aqui do meu lado e nós vamos simplesmente seguir esse posicionamento que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou precisar de um quadrado branco inteiro. Então, vou posicionar o quadrado branco inteiro aqui. Um quadrado formado por dois triângulos do rosa e do branco está aqui. Um quadrado formado por dois triângulos do azul e do branco também está aqui. Prestar bastante atenção no posicionamento, senão a gente muda a figura do bloco. Mais um rosa com branco
O próximo é um azul inteiro e um rosa inteiro. O último, azul com branco. O último, rosa inteiro. E, para finalizar, o cabinho. Então, vamos para a máquina costurar. De que forma? Horizontal, filas horizontais. Vamos costurar esses três e esses três aqui. Então, vamos para a máquina. Então, agora nós vamos costurar a primeira fileira na horizontal. Os três estão aqui, direito com direito, costurar na medida da margem de costura. Então, se você acrescentou a margem de costura da sua máquina, você vai costurar um pé de máquina. Mas se você acrescentou a margem de costura de meio centímetro, você vai costurar em cima do risco. Vamos arrematar no início e no fim. Próxima. Essa direito com essa aqui. Quem se sentir mais à vontade com os alfinetes, sempre do centro para fora. A primeira fileira já está pronta. Segunda fileira, mesmo processo, direito com direito, costurar respeitando a margem de costura. Próximo quadrado, prestando bastante atenção no posicionamento dos quadrados que são formados por dois triângulos, porque se a gente colocar na posição errada, a figura vai retorcer, vai ser outra figura. Segunda fileira na horizontal já está pronta, agora vamos para a terceira e última e vamos repetir o mesmo processo. Direito com direito, deixar bem alinhado um com o outro. Ele vai estar bem alinhado se você não estiver enxergando o quadrado que está por baixo. Quer dizer que eles estão do mesmo tamanho e bem alinhadinhos. Último quadrado, direito com direito. Estamos com as fileiras horizontais prontas. Agora eu vou virar do avesso para eu mostrar para vocês como que as costuras devem ser passadas. No vídeo anterior, eu falei com vocês que a forma de passar a costura ajuda bastante na hora de quiltar. No caso dessa técnica, desse bloco especificamente, a gente não tem tantas costuras igual no bloco anterior. Então, neste momento, a gente não precisa abrir a costura. O que eu fiz? Essa primeira fileira, eu abri o quadrado central. A segunda fileira, eu fiz ao contrário, eu fechei o quadrado central. E a terceira, eu fiz igual a primeira, eu abri o quadrado central. Então, eu fui alternando o posicionamento das costuras, tá certo? Então, agora, para a gente finalizar o nosso bloco, o que nos resta fazer? Costurar primeira fileira com a segunda e com a terceira. E aqui, o que a gente precisa tomar cuidado novamente, que eu sempre falo, o encontro de todas as costuras. Vou pegar a primeira, colocar direito com direito e certificar de que todas as costurinhas estão encontrando. Essa costura com essa costura e essa com essa. Aí eu vou alfinetar, quem preferir alfinetar, quem se sentir seguro de ir para a máquina sem alfinete, tudo bem. Depois que eu costurar a primeira na segunda, vou fazer a mesma coisa, a terceira, direito com direito, e o mesmo processo, certificando de que está tudo encontrando. Então, vamos para a máquina novamente. Primeira fileira com a segunda fileira, certificar do encontro das costuras, um pé de máquina, ou a margem que você riscou.
Mesma coisa, vamos pegar a última, colocar direito com direito e repetir o mesmo processo. Olhando as costuras para ver se estão encaixando. E novamente, seguir a margem escolhida por você. E assim finalizamos o segundo bloco da série Patchwork para Todos. E com isso, chegamos ao fim do nosso segundo episódio. Aqui está o primeiro bloco, que eu trouxe também de outra tonalidade. E hoje nós fizemos o segundo bloco, que eu também trouxe para vocês, com uma outra combinação de tecido. Por quê? Porque com isso a gente vai familiarizando com as combinações. E vocês perceberam o quanto é importante a gente usar os materiais certos, os materiais que são essenciais. Porque nós estamos fazendo blocos de patchwork, as peças precisam se encaixar e isso só é possível com o uso do material adequado. Entenderam? Então, aqui eu me despeço de vocês e é muito ruim a hora de ir embora. Mas também é muito bom saber que estaremos novamente juntos na semana que vem com o terceiro episódio Patchwork para Todos. Estaremos juntos sim, porque sem vocês nada faz sentido. E por favor, deixe seus comentários porque eu fico muito ansiosa para ler e responder. Um beijo em um por um e um carinho do tamanho do mundo para todos vocês.